Olá, pessoal! Hoje nosso grupo vai apresentar dois casos fundamentais para a consolidação do direito da União Europeia. O caso Vangelos e o Costa contra Enel. Esses acordos eles foram decisivos para transformar a antiga Comunidade Econômica Europeia, que foi criada em 1957, em um verdadeiro sistema jurídico supranacional, tal como conhecemos hoje. Através deles, o Tribunal de Justiça ele estabeleceu dois princípios, que é o efeito direto e o princípio da primazia do direito da União Europeia, que até hoje estruturam o direito europeu, embora eles não constem em nenhum tratado. Então vamos para o contexto histórico. Na década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus eles buscavam formas de evitar novos conflitos e reconstruir suas economias. Nesse cenário surgiram os primeiros tratados de integração. Teve o Tratado de Paris, de 1951, que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e posteriormente o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia, que foi ali quando teve os acordos sobre os quais a gente vai falar. Então, o objetivo era claro, fortalecer a cooperação econômica e política entre os Estados europeus, e naquela época ainda não estava claro como que o direito europeu se aplicaria dentro de cada país. Então, essas decisões vieram justamente para esclarecer essas relações entre o direito nacional e o direito europeu como um todo. O primeiro caso é o Vangelos. Ele é de 1963 e ele é super famoso porque uma empresa holandesa de transportes, ela precisava importar ureia da Alemanha e foi obrigada a pagar 8% de imposto para os Países Baixos. E aí, a empresa alegou que esse imposto violava o artigo 12º do Tratado da CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia. E aí, esse artigo, ele proibia a criação de novos direitos aduaneiros entre os Estados-membros. O Tribunal holandês, então, com dúvida sobre a interpretação desse artigo, ele recorreu ao Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia por meio de uma questão prejudicial. E foi aí que o tribunal, deu a decisão. Deu acórdão. Declarou que a comunidade constitui uma nova ordem jurídica de direito internacional, na qual os cidadãos também são sujeitos de direito. E assim começou o princípio do efeito direto. O que é esse princípio, Que algumas normas de direito europeu são claras e incondicionais e podem ser invocadas diretamente pelos cidadãos da comunidade. Então, os cidadãos podem ir nos tribunais e garantir o direito sem necessariamente ter uma lei nacional para aplicá-las. O segundo caso é o Costa vs Enel. O que aconteceu? Em 1964, o tribunal ele voltou a inovar nesse caso porque o Flamínio Costa é um cidadão italiano que ele não queria pagar mais a conta de luz referente à Enel, que é uma empresa estatal que havia assumido o monopólio da eletricidade na Itália após a nacionalização do setor energético. E aí, o Costa argumentava que a lei italiana, que criou essa Enel, violava o tratado da CEE. E o juiz italiano enviou esse caso ao tribunal por meio de uma questão prejudicial também. Então, o tribunal decidiu que o direito da comunidade não poderia ser derrogado por normas internas, quaisquer que sejam sua natureza ou hierarquia, Então, esse, agora é o que a gente conhece pelo princípio da primazia, que é quando o direito europeu prevalece sobre o direito nacional, mesmo sobre as constituições desses Estados-membros. Então, ele foi importante por conta disso. Então, assim, o que esses dois acórdãos têm em comum? Primeiro, a questão prejudicial, que atualmente é um mecanismo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e os tribunais nacionais. Ele está previsto no artigo 267 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é o TFUE, e permite que os tribunais dos Estados-membros consultem o Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a interpretação das normas. E isso por quê? Para garantir que o direito da União seja aplicado de uma forma uniforme em toda a Europa. Esses dois acórdãos que a gente trouxe, eles foram muito importantes, porque o primeiro caso, que é o do holandês, ele trouxe, consagrou o princípio do efeito direto, permitindo que os cidadãos invoquem as normas europeias perante os tribunais para garantir os seus próprios direitos.
E o segundo caso, o caso italiano, estabeleceu o princípio da primazia, determinando que o direito da comunidade prevalece sobre o direito nacional. Então, ali dá um indício, né, de criação ali da supranacionalidade que, como nós conhecemos hoje. Então, assim, esses dois casos foram muito importantes por conta dessa inovação nessa questão dos princípios. Bom, e por fim, o quinto ponto é como fonte, né, do direito fundamental da comunidade. Antes das cartas dos direitos fundamentais de 2000, o Tribunal de Justiça da União Europeia já reconhecia que os direitos fundamentais faziam parte dos princípios gerais, né, lá da União Europeia, inspirados tanto nas tradições constitucionais dos Estados-membros quanto na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que foi em 1950. Então, nossos dois casos são de 1960, né, 63 e 64, então, posteriores a isso, né, garantindo ali os direitos dos cidadãos também. Concluindo, esses dois acordos são muito importantes, né, para a criação ali da jurisprudência, na consolidação dos direitos da União Europeia, né, desses direitos de integração, como sistema jurídico, assim, supranacional, né, que tem essa característica. E eles transformaram a comunidade econômica europeia justamente porque, né, tem a união do direito em relação às normas europeias serem superiores às normas de cada estado, e além disso, os cidadãos também têm esse direito de garantir que a norma seja cumprida. Bom, agora que nós já falamos a respeito de cada um dos casos separadamente, é importante ressaltar o que eles têm em comum e qual foi a sua importância para a formação do direito europeu. Bom, primeiramente nós temos a questão prejudicial, que é um mecanismo de cooperação do Tribunal de Justiça da União Europeia e com os tribunais nacionais dos Estados-membros. Ele está previsto no artigo 267 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, chamado também de TFUE, e ele permite que os Estados-membros consultem o Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito da interpretação de normas, o que garante que o direito da União Europeia seja aplicado de forma uniforme em toda a Europa, em todos os Estados-membros. Em segundo lugar, esses casos foram muito importantes para a consolidação do efeito direto e da primazia das normas da União Europeia. O caso Vangelis é a base desse princípio, do princípio fundamental do efeito direto da norma da União Europeia. Ele consagrou esse direito, permitindo que os cidadãos europeus invocassem as normas europeias para que elas fossem aplicadas diretamente nos tribunais nacionais, não havendo necessidade de nenhum outro procedimento. Já o caso Costa versus Enel estabeleceu o princípio da primazia da norma da União Europeia, que determina que o direito da União prevalece sobre o direito nacional. Ou seja, se uma norma nacional estiver indo de encontro a uma norma da União Europeia, a norma da União Europeia sempre vai prevalecer, em razão do princípio da primazia. Bom, esses dois acordos também foram fontes dos direitos fundamentais da comunidade, porque mesmo antes da Carta de Direitos Fundamentais de 2000 da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia já reconhecia que os direitos fundamentais faziam parte dos princípios gerais do direito da União. Isso aconteceu em razão do direito de tradições constitucionais dos Estados-membros, que foram consideradas comuns pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, também pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos e, por fim, também pelos princípios gerais do direito internacional. Portanto, a partir dessa análise, podemos concluir que esses dois acordos foram ponto de partida para a consolidação do direito da União Europeia como sistema jurídico autônomo. Eles transformaram a Comunidade Econômica Europeia em uma verdadeira união de direito, garantindo que as normas europeias fossem eficazes, uniformes e protetoras, não somente dos Estados, mas também dos cidadãos. É por isso que Vangen em Los e o Costa versus Enel são considerados alicerces dos direitos da União Europeia.